Olá pessoal, bom, dando continuidade a esse segundo bimestre, a aula passada que a gente falou um pouco sobre os gêneros na pintura, né, para vocês darem continuidade à série de pinturas que será apresentada nesse bimestre como avaliação final. Eu vou apresentar hoje três artistas brasileiros para de alguma forma expandir o repertório de vocês para que vocês consigam ter algumas dicas de como fazer a série de vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre a Cristina Canali, que é uma artista brasileira, que hoje mora em Berlim. O Dude Maia Rosa, que é um artista que mora em São Paulo, foi professor do MAN, Museu de Arte Moderna de São Paulo. E da Lúcia Laguna, que é uma artista carioca, era professora de letras e agora se dedica à pintura também. Então, esses três artistas, cada um explora um gênero que a gente já discutiu em aula. Então, a primeira, que é a Cristina Canali, a gente vai falar um pouco sobre retrato e como ela faz representação de pessoas na sua pintura. O segundo artista a ser discutido hoje nessa apresentação é o Dudmar Rosa, com alguns trabalhos em natureza morta. E a terceira e última artista discutida hoje será a Lúcia Laguna, com a sua pintura de paisagem e como ela chega em abstração a partir desse gênero. Como vocês estão vendo aí essa primeira tela, a capa é uma pintura dessa última artista, da Lúcia Laguna. Então vamos lá para a apresentação. Bom, pessoal, a Cristina Canali é uma artista da geração de 80, é uma pintora que iniciou sua carreira no Brasil, depois ela mudou para Berlim e até hoje ela trabalha no seu ateliê lá na Alemanha. Bom, o que é importante na pintura da Cristina Canali para as nossas discussões de hoje? Bom, como vocês estão vendo aí, esse trabalho chama Sogra e Quadros, é de 2010. É uma pintura sobre papel e ela trabalha muito com técnica mista. A Cristina Canali, ela sempre, desde os anos 80, ela trabalhou com tinta acrílica e tinta óleo, geralmente sobre tela, como vocês vão ver posteriormente, ou também sobre papel. E essa pintura dela que vocês estão vendo aí, a gente consegue perceber como ela faz o tratamento pictórico a partir de uma representação, de um retrato, mas não necessariamente é um retrato a partir de características da pessoa que ela está fazendo essa pintura. E às vezes, e nesse trabalho é com uma referência fotográfica, na grande parte das vezes ela omite as próprias características do rosto. Então é possível fazer um retrato ou algo parecido com um retrato, não necessariamente fazendo de forma fidedigna. Então a gente pode pensar na pintura contemporânea e na pintura de retrato como algo que está além de uma certa banalidade da imagem, ou como a gente tem que fazer os olhos, a boca, o nariz de modo perfeito, ou algo muito próximo da realidade que a gente está em contato. Então a Cristina Canali, ela sai um pouco dessa obviedade assim da pintura e ela estabelece então nesses retratos, como vocês vão ver ao longo da apresentação, ela estabelece uma relação de retrato com cor, com elementos cromáticos e forma. Então, a pintura ela está mais preocupada, a artista, né, a Cristina Canali, ela está mais preocupada com a construção formal dessa pintura e cromática, a harmonia de cores que ela vai conseguindo a partir dessa composição, do que necessariamente representar um familiar ou alguma pessoa com todas as suas características. Então aqui a gente consegue perceber que tanto no tratamento cromático e também no tratamento de texturas, isso me parece ser um pouco mais importante do que uma figuração muito clara de pessoas. Então aqui a gente consegue perceber nesse trabalho
que há várias camadas e aí e por isso ela utiliza também diferentes técnicas, né? E no caso aqui acrílica e óleo sobre papel. Então as partes que ela quer uma textura mais lavada, com menos tinta, por exemplo, na parte superior aqui do quadro, onde vocês estão vendo eu passando o mouse, ou no próprio rosto, que a gente consegue ver até os primeiros indícios assim de registro do esboço do trabalho, né? Então ela primeiro faz esse desenho, né, com lápis, grafite ou carvão, depende da situação, e aí ela vai trabalhando com camadas mais finas, de início a tinta acrílica e posteriormente ela vai aplicando tinta a óleo, por exemplo, na manga aqui desse personagem aqui que ela cria e no vestido, a gente consegue perceber que tem uma fatura, né, uma espessura maior de tinta. Então isso ela consegue com a tinta a óleo. Então dependendo de como ela vai equilibrando o quadro com texturas e não só com cor, ela vai aplicando essas camadas mais pastosas posteriormente com a tinta óleo. Então é possível também, pessoal, nesse estágio aqui da pintura 1, dessa disciplina, é possível a gente pensar em incluir essas duas técnicas que nós já trabalhamos no bimestre passado, que é tinta acrílica e tinta óleo. Lembrando que a tinta óleo é melhor a gente aplicar depois das camadas de tinta acrílica, porque como vocês bem sabem, o óleo ele nunca fica abaixo da água. Então, se a gente vai trabalhar com tinta, a gente tem que começar a fazer as camadas à base d'água, né, que é a tinta acrílica, ou aquarela, ou nanquim, guache, qualquer tinta à base d'água. E posteriormente a gente pode aplicar camadas mais grossas ou transparentes, vocês que decidem, de tinta óleo. Então, só lembrando que caso vocês queiram também trabalhar com duas tintas ao mesmo tempo, é interessante que a tinta acrílica venha primeiro. Se a gente trabalhar com tinta acrílica depois da tinta óleo, o que vai acontecer é um descolamento dessa camada, ou ela vai craquelar, que é aquelas trincas que nós vemos, né, em algumas pinturas. Então, se isso também é um efeito que vocês queiram dar no trabalho, aí sim eu sugiro que vocês possam trabalhar com tinta óleo antes. Mas lembre-se que esse efeito, se for intencional, é válido. Se vocês não querem esse efeito, é interessante trabalhar como a Cristina Canali faz, com camadas de tinta acrílica e depois a tinta óleo. Então aqui a gente consegue perceber que há esse tratamento assim mais de pintura mesmo, e não um tratamento gráfico. E qual que seria a diferença, né? A pintura em si, o interesse da pintura e a discussão da pintura é justamente as questões que ela levanta com fatura, que é a espessura, com camadas lisas, camadas rugosas, camadas mais gordas, camadas mais magras, né, mais transparentes, partes mais opacas, foscas, brilhantes. Então, essa construção desses elementos que nós conseguimos com a pintura, que a gente fala que são questões mais pictóricas. E as questões mais gráficas, que não é o caso da Cristina Canali, mas para explicar para vocês, quando uma pintura nós chamamos de algo gráfico, é quando o tratamento dessa pintura ela é mais superficial, no sentido que todas as partes da pintura têm a mesma carga de tinta, então ela se transforma em algo mais liso. Então aí é uma pintura mais gráfica, porque ela está mais preocupada com elementos cromáticos. Mas no caso da Cristina Canali, essas camadas elas são ativas na pintura. Então você consegue perceber os gestos, respingos, áreas mais grossas. Então isso a gente discute como características mais pictóricas. Bom, a segunda imagem aqui do trabalho da Cristina, a gente consegue perceber que já é um rosto mais, relativamente mais resolvido assim, né, ou com mais detalhes, mas ainda assim há uma certa bruma, algo que ainda não está muito bem estabelecido. Isso a gente consegue perceber no trabalho da carreira toda da Canali. Aqui também a gente percebe que
O rosto tem essa pintura mais lavada, o cabelo também. Aí no cabelo a gente consegue perceber até um certo escorrido, camadas com bastante trebentina, né? Que a tinta óleo, como vocês já estão fazendo, a gente dissolve com trebentina. Então essas áreas mais lavadas, assim, com tinta óleo, esse efeito que é quase de uma neblina, assim, sobre a imagem, pelo menos na área central, que é o rosto, ela consegue com essa diluição de tinta. E as áreas que são mais presente, que tem mais cor, ou camadas que são mais opacas, né, que não dá para ver o fundo, ela trabalha com uma tinta menos diluída. Então isso são estratégias de construção da pintura. Então no caso da Cristina Canali, os escorridos e essas velaturas que a primeiro momento parece até que foi feito de modo muito rápido ou algo mais facilitado, ou até mesmo mal resolvido, né? Parece que foi mal pintado, deixou escorrer. Isso tudo, esses problemas assim de que teriam, por exemplo, numa pintura residencial, né? Ninguém pinta uma parede escorrida. Aqui na pintura em tela, né, quando a gente discute pintura em si, a gente discute até mesmo escorrido, né? Então aqui é válido, neste contexto, a gente pensar em como ela conseguiu espalhar tinta sobre a tela de um modo muito interessante, assim, até é muito inteligente a forma que ela constrói, que se vocês isolarem uma área da pintura, vocês não vão conseguir resolver ela completamente, diferente de se a gente isolar, por exemplo, 30 centímetros quadrados de uma parede pintada por um pintor. Se você vê uma parede pintada 30 centímetros, você sabe o que a parede ela se resolve naqueles 30 centímetros. Tudo tem que ser igual àqueles 30 centímetros. Na pintura, não. Na nossa pintura aqui que a gente está discutindo, cada centímetro é diferente em matéria, em elementos cromáticos, em soluções e propostas para resolver esse trabalho. Então, nesse caso, pessoal, aqui há uma. A gente consegue perceber que além dessa representação, né, a Cristina Canali sempre trabalha com figuras femininas, né? É um mote assim da sua pesquisa, ela sempre, não que ela só faça isso, mas ela sempre pesquisou esse universo feminino, ela mesma discute isso. Depois eu vou colocar um vídeo para vocês, um link, né, para vocês verem o que ela diz sobre essa questão. Mas o que a gente está discutindo aqui, além dessa temática de retrato e de universo feminino e de representação de mulheres, é a própria forma que ela traz esse tema e como ela constrói na pintura, que é diferente do desenho, que é diferente do cinema, que é diferente da escultura. Então, não só um assunto consegue estabelecer alguma relação assim de importância na pintura. Além do assunto, além do tema, a gente tem que resolver como a gente vai apresentar isso. E no caso da pintura, a Cristina Canalha, ela apresenta com o maior repertório possível técnico que ela foi construindo desde os anos 80, de como aplicar essa tinta e como isso parecer ser um elemento estranho e de novidade, né? Porque é natural a gente perceber em pintura contemporânea soluções muito específicas de cada artista. E isso que faz da pintura até hoje sobreviver ao circuito artístico, né? Ser uma linguagem bem estabelecida e que ainda promove discussões assim no nosso contexto artístico. Bom, aqui nesse trabalho a gente consegue perceber, é um trabalho grande, de 1,5 m por 1,70 m, né? Então, de fato, é uma pintura de grande dimensão, assim, né? Se a gente pensar num tamanho médio, né, de pintura. E aqui a gente consegue perceber, pô, como o próprio nome diz, né, o Goodbye Lógica, né, Adeus Lógica, é algo além da representação dessa moça, dessa criança, dessa menina, ou seja lá o que for, a gente consegue perceber que não é tão importante, ou pelo menos não é o elemento principal, um retrato. E sim figuras dentro dessa pintura que é quase onírica, né? A gente consegue ver um cachorro meio lobo numa forma
mais iluminada, a própria silhueta da menina se repete lá no fundo, né, junto com esse lobo, e atrás dessa silhueta ou circulando essa silhueta há um outro elemento de pintura que foi construída após essa primeira camada. Então a gente consegue perceber que há uma série de outras situações aqui nessa pintura que nos distancia um pouco do que seria retrato. Mas ainda assim é um retrato, né? E pode ser um retrato de um próprio animal, com uma menina. Então o retrato ele não se estabelece somente numa foto 3x4, por exemplo. Ele pode se resolver de várias maneiras. Então isso é importante a gente notar na pintura da Cristina Canali. E além dela estar discutindo essa representação também, né, porque ela é uma artista figurativa, apesar de grande parte da pintura ser abstrata, e ela frequenta, né, esses dois mundos. Parece que a pintura cambia entre questões mais abstratas da pintura, né, o escorrido, o uso de regiões só de cor, áreas manchadas, junto com essas figuras que também são manchadas, a gente consegue perceber que há maneiras de resolver assim a pintura de diversas formas, né? Só aqui a gente conseguiu perceber três maneiras assim de fazer algo mais, talvez um pouco mais tradicional, né? Se a gente pensar dentro do universo da Canali, que é uma representação assim mais resolvida em termos figurativos, né? Deixando claro que a solução figurativa aqui está mais clara. Aqui também, só que o fundo já começa a se abstrair junto com a imagem, então as formas começam também a tomar conta da roupa da menina, da flor, e isso vai pro cordão, para as coisas que estão amarradas no cabelo dela, né? E os balões aqui que parecem onomatopeias, né? Balão de quadrinhos, então tudo isso começa a virar parte da pintura. Aqui a gente já tem algo mais abstraído ainda, mas ainda assim é figurativo. E nessa pintura aqui a gente consegue ver que a profundidade também não está muito bem estabelecida. Isso é uma condição meio que comum, assim, né? A partir da arte moderna, a partir de 1910. A partir do impressionismo, isso já começa a ser questionado, assim, essa pintura que não tem mais profundidade, ou não tem tanta profundidade, tem só uma sugestão de profundidade, mas ainda assim a gente consegue perceber que é uma pessoa, uma menina também, né, de pernas cruzadas no canto direito, e uma outra dentro da piscina, com óculos de natação. E aí essa própria água da piscina começa a se transformar em pintura abstrata, né? Ela utiliza o fundo ou a piscina como uma estratégia de fazer uma pintura abstrata a partir do azul, né? Então a questão aqui não é só fazer, vou fazer uma piscina, vou pintar uma piscina. E sim, a partir do motivo, né? Vou pintar uma piscina, mas além de pintar uma piscina ou sugerir uma piscina, eu vou tentar fazer outras formas e tentar dialogar com essa pintura de modo mais abstrato ou mais abstraído. E no fundo também a gente percebe isso, né? Tem umas copas de árvore meio simplificada e tudo. E isso gera elementos formais que se resolve assim com a própria imagem mais realista assim da criança pintada. Então aqui também há essa discussão de como pintar determinadas coisas e além de pintar essas coisas, como acrescentar questões da própria pintura, né? Porque a Cristina Canali, se ela quisesse, ela faria algo mais figurativo, assim, né? Com uma realidade mais intensa, mas isso não é o mote dela. Então, essas maneiras de resolver a pintura que torna ela mais interessante e que a gente consegue até ver elementos de desenho também no primeiro plano, né? O próprio pé tem uns contornos que nos levam a crer que deve ser carvão ou grafite desenhando, fazendo as silhuetas, depois vem essa pintura. O primeiro plano é mais lavado, lá no fundo tem áreas mais grossas de tinta, né? Ou camadas um pouco mais densas. Então tudo isso gera uma riqueza de detalhes que faz da pintura algo interessante, que a gente consiga ficar mais do que 15 minutos olhando, né? A gente consegue ficar muito tempo olhando. Então isso é importante a gente pensar
nesse momento que nós estamos agora de construir pintura e que nós temos um pouco mais de tempo para fazer esses trabalhos, pensar também nessa riqueza, nessa profundidade que a gente vai construindo a partir de camadas. Porque a pintura não se resolve só em camadas simples, né? Vamos fazer aqui uma cor, aqui é outra. Mas é escolher a cor, escolher a diluição, escolher como que ela vai se comportar no contexto. Então tudo isso é uma série de embate que nós temos com a pintura a partir dessas camadas e que elas consigam construir um universo próprio. Então isso é importante a gente perceber e que a Cristina Canali faz muito bem. Bom, aqui é Menina e o Vento, de 2013. É uma tela grande também, né? 2 metros por 2. Então isso é interessante a gente ver de perto, ver o trabalho ao vivo. A pintura dela necessita disso. Todas as pinturas necessitam de ver ao vivo, né? Ver a coisa de perto. A da Canali, isso é quase que crucial, assim, porque quando você tem contato com esse trabalho, a gente consegue perceber como são essas camadas. E muitas sugestões que nós tínhamos, né, ou que aparentava ser na pintura, elas acabam se dissolvendo quando a gente vê isso ao vivo, porque há uma profusão de detalhes que passa despercebido na projeção, nessa imagem que nós estamos vendo. Mas de alguma forma, como essa imagem tem qualidade, a gente consegue perceber que há várias áreas também de uma quase que uma luta, assim, ou uma pesquisa da artista em construir a própria imagem a partir dos elementos que ela tem nesse processo. Então, a imagem ela é esboçada, depois ela vem várias camadas da pintura, o fundo entra junto com a imagem, né, com o primeiro plano, a pintura das pernas é mais densa do que o próprio rosto. Aí na sugestão de cabelo a gente tem um preto, assim, uma cor bem forte, escura, contornando, mas que também é uma pincelada, né? Então ela sugere que ali é um cabelo, mas ao mesmo tempo ela não imita o cabelo, ela faz de forma pictórica, né? Ela trabalha a pintura a partir desses elementos da própria pintura. Então a gente vê que tem várias áreas que foram veladas, né, que foram tampadas. Por exemplo, esse fundo mais roxo acaba tampando essa parte aqui que seria a primeira pintura da tela, né? Então isso nos leva aqui que todo o fundo tinha essa cor, depois ela veio com essa outra cor passando e deixando algumas áreas do fundo. E aí por cima desse fundo ela constrói algumas silhuetas que pode ser flor, pode ser elementos geométricos, pode ser o que você queira, né? Então, essas camadas elas vão construindo uma densidade que não fica tão ilustrativo, né, no sentido gráfico, ela fica mais densa. E isso também é uma qualidade assim dessa pintura. Bom, aqui outra pintura, né, outro retrato que ela faz, mas nem o título, né, sugere que seja o retrato de alguém conhecido, ou ela pode ter pegado essa referência em revista de pessoas desconhecidas. É só um motivo para pintar. Então, aqui a gente percebe que ela continua discutindo a própria pintura, como resolver a pintura, como trabalhar áreas, como pensar em um fundo que tenha uma sequência modular, junto com essa camisa que também tem a mesma sequência, só que muda a cor, e como discutir a tonalidade do próprio corpo e o contorno desse corpo junto com o cabelo, que nem parece cabelo, parece uma touca ou algo do tipo. Então tudo isso é uma relação de harmonia de cor e de texturas que ela vai criando e tem uma certa novidade assim na pintura, né? A gente consegue perceber uma densidade muito grande. E se a gente levar em conta o tamanho dessa pintura, que é 1 metro por 80 centímetros, a gente vai perceber que há uma densidade muito grande se no trato com as camadas, né? São áreas muito grossas, né? Principalmente na parte que sugere o cabelo.
E aqui também temos outra pintura que é quase do mesmo tamanho. E a gente vê que os elementos estão mais levemente sugeridos, né? É uma moça sentada numa cadeira e apoiada no que possa ser uma mesa, mas a mesa foi retirada. A cadeira também, os pés da cadeira meio que não existe porque não é necessário na pintura, na composição. A Cristina ela não deve ter achado necessário colocar ou representar totalmente o objeto. Então o corpo também não é representado em sua forma inteiriça, né? A gente não consegue ver o pé, apesar de o pé pode estar dentro dessa roupa, mas o rosto é cortado porque não há um interesse compositivo no rosto, aqui nesse caso. O fundo ele se estabelece quase como elemento principal de diálogo com essa estampa da saia ou do vestido dela, né? Então, tudo isso começa a entrar numa lógica assim da pintura que é muito difícil tirar alguma coisa. Tudo que dava para tirar parece que a Cristina Canali já tirou. Então, nesse momento aqui, a gente consegue perceber de fato que o mote da Cristina Canali é resolver a forma, a cor, elementos desse cotidiano meio que banal que ela sempre representa de forma pictórica, com a própria pintura. Então não há nada para resolver fora da pintura, né? Tudo que tem para resolver na imagem é resolvido a partir da pincelada, da diluição e da cor dessas tintas que ela vai colocando. Então todos os trabalhos que nós vimos é técnica mista, né? Que são trabalhos identificados com duas ou mais técnicas para resolver a pintura. Então, no caso da Cristina Canali, ela sempre trabalha com a tinta acrílica e tinta óleo. Então, por isso que eu achei também interessante trazer nesse momento da nossa aula uma artista que, a partir de duas técnicas que nós já trabalhamos de modo isolado, como fazer isso junto, né, conjuntamente para criar um trabalho só. Então é muito interessante assim como ela consegue fazer essas soluções assim plásticas, né, na própria pintura. E ela se estabelece assim, apesar de ter cores muito fortes e praticamente primárias ou uma variação das primárias, ainda assim não é um trabalho exaustivo visualmente, porque esse amarelo está bem resolvido com o azul e o branco é um elemento que dá uma certa apaziguada nessa composição bem saturada. Então, de alguma forma, ela está resolvida harmonicamente a partir de escolhas de poucas cores. Isso é interessante também. Não há necessidade de a gente sempre tentar resolver com o maior número de cor, o maior número de pincelado, o maior número de espessura. Às vezes dá para ser resolvido determinadas coisas de modo mais simples. E essa simplicidade é o que dá níveis de interesse na própria pintura. É um pouco contraditório o que eu estou dizendo, mas de fato, algumas questões na pintura a gente tem que saber dosar e tirar o que a gente não precisa. E como a gente aprende a fazer isso? Não há aula, nenhum professor ensina, porque não tem como ensinar isso, porque é visual. Então, o que a gente precisa é treinar o olho para conseguir, de alguma forma, sofisticar esse aparelho que nós temos e resolver da melhor forma as nossas composições. Então, é só a partir da experiência com a pintura, experiência com a fotografia, experiência com a escultura, que nós conseguimos sofisticar e lapidar essas formas e conseguir apresentar o que de fato importa para o trabalho. Cristina Canali faz isso muito bem. Bom, pessoal, aqui nós temos outro artista também que é muito importante para a pintura brasileira, que é o Dude Maia Rosa. É um artista muito conhecido pela pintura e por criação de objetos ou trabalhos assim que tem
que mesclam a pintura e o próprio objeto, a pintura e a escultura. Ele faz muito trabalhos com fibra de vidro, vale a pena dar uma olhada. Foi um professor importante assim para o Museu de Arte Moderna lá de São Paulo. Formou vários artistas e tem desde o início assim, né, dos seus trabalhos mais antigos, ele tem uma intimidade assim com, além desses materiais mais estranhos à pintura, como a fibra de vidro, ele também trabalha muito com aquarela. Então aqui nesse momento aqui do curso é interessante a gente mostrar alguns trabalhos dele de aquarela, é, que flertam assim com o gênero da natureza morta, que nós estamos discutindo também. Então esse trabalho que vocês estão vendo aí, apesar de parecer um papel, né, uma aquarela em papel, é uma pintura em tela. E como ele faz isso, né, como ele trabalha com esse tipo de pintura em tela muito lavada, né? Então ele trabalha o pigmento, às vezes pigmento, às vezes a própria aquarela, né? Às vezes ele trabalha com pigmento puro, às vezes com a bisnaga de aquarela ou a pastilha. E aí ele dilui isso em água ou também em algum tipo de solvente, que são solventes das tintas à base de óleo, né? Tinta óleo, tinta esmalte, essas tintas. Então ele vai diluindo isso com solvente e ela acaba ganhando características meio muito distintas. Então aqui a gente vê uma espécie de relógio, né, em cima do que poderia ser uma lareira. E além de, bom, é um objeto, é uma natureza morta, então só isso já talvez estabeleça assim o motivo dele estar aqui nessa apresentação de hoje. Mas além disso, há também no Dude Maia Rosa uma coisa que eu queria comentar com vocês, que é a escolha de coisas muito banais. Vocês estão percebendo que há esse interesse assim de muitos artistas contemporâneos em trabalhar com uma certa banalidade assim, ou seja, não escolher coisas muito importantes para serem pintadas, e sim coisas, elementos, objetos do dia a dia, coisas que acontecem no dia a dia de cada um, e a partir daí trabalhar, aí sim não é banal, né? Como trabalhar esse objeto, a representação dele numa pintura que seja original. Então aqui as próprias manchas assim do fundo, que é bem diluída, começa a criar mapas, né? Que quando a gente coloca um pigmento em uma área molhada, quem trabalha com aquarela ou quem já está trabalhando com tinta acrílica ou tinta óleo, quando está a superfície bem diluída, quando a gente toca essa superfície com pigmento, a tendência é se abrir assim, criar poças mesmo, né, de cor. E a partir só dessa maneira assim de trabalhar com coisas muito diluídas, ele vai construindo o fundo, vai construindo a lareira, vai construindo o objeto, e aí começa a ficar cada vez mais denso, até chegar aqui na área central, né, que já tem mais uma carga de pigmento mais forte, por isso mais opaco assim. Não sei nem, não é nem opaco a palavra certa, é algo mais denso. E o fundo, até a silhueta aqui que vai abrindo, né? Que talvez esse pigmento foi colocado aqui, ainda estava molhado e abre, né? Isso começa a ficar quase que uma memória para a pintura do Di Maia Rosa, nesse caso, né? A série que eu vou mostrar para vocês me lembra algo de memória, assim, uma pintura que está se esvaindo, uma imagem que está na nossa cabeça que de alguma forma não está totalmente legível. Então isso é importante a gente ver também, que não precisa, a nitidez na pintura contemporânea ela existe e é muito pesquisada por vários artistas, mas também essa falta de nitidez, essa questão um pouco mais diluída que forma coisas mais oníricas, como nós vimos com a Cristina Canalha, aqui no Dude Maia Rosa também a gente percebe que há uma vertente para esse lado também. Então não necessariamente a pintura, todas as pinturas precisam ser muito assertivas, muito diretas, retas, com cores muito bem definidas, com uma imagem muito bem definida. Ela pode se construir a partir de uma espécie de bruma também, né? Então, o Dude Maia Rosa, ele consegue fazer isso muito bem. Esse trabalho a gente já volta nele, mas eu acho que aqui o que eu estou falando eu acho que faz mais sentido.
Então, por exemplo, esse trabalho Cortina, que é um trabalho em papel, a gente percebe que essa aquarela, né? A aquarela já tem esse lance de transparência. É, é difícil a gente achar um artista que trabalha com aquarela de modo muito opaco, com presença assim de carga de tinta. A aquarela geralmente ela lida com transparência, com luminosidade, com interação de camadas, a mistura de camadas transparentes, a veladura, né, de várias camadas, até construir algo denso, mas ainda assim transparente. Então, nesse caso, a gente consegue perceber que é quase parece um vislumbre da memória de alguém, né? E é um canto de janela que tem uma cortina, então é uma coisa muito simples, mas que é um mote para o artista começar a trabalhar e construir essas imagens. Aqui nesse caso, aqui ele já utiliza, vocês conseguem perceber a diferença, né? Desses dois que já foram apresentados para esse trabalho. Nesse caso aqui, ele já trabalha com aquarela, mas ele coloca resina nessa tela. Então a resina, para quem não conhece, resina basicamente é um veículo que é utilizado para construção de tintas acrílicas. Quanto mais resina tem, mais grossa essa tinta fica. Ela pode continuar transparente, mas ela fica mais densa, mais grossa. E nesse caso aqui, ele utilizou uma resina com a tinta aquarela e conseguiu uma densidade, uma pintura quase que lembra laqueamento assim, de móveis, né? Que o pessoal faz. Então, é um pedaço de algum objeto que pode ser abstrato, né? Pode ser algo abstrato ou pode ser uma ponta de cadeira, pode ser um objeto, sei lá, pode ser um monte de coisa. Mas como é só um fragmento, acaba ficando meio misterioso assim a pintura. E aqui ele consegue fazer um fundo mais lavado, porém escuro, com esse objeto mais denso. É, algo simples, mas ao mesmo tempo que tem uma carga, uma força que é construída a partir da própria maneira de pintar, né? Que essas faixinhas, esse elemento mais cilíndrico, que é até mais realista, assim, né? A gente consegue perceber que há uma densidade, apesar de ser uma forma geométrica com listras apenas, numa superfície relativamente grande. Eu não tenho aqui as medidas, mas ela beira 1 metro esse trabalho. Bom, aqui é o oposto daquela, mas ao mesmo tempo guarda um certo mistério, guarda uns. Não é nem mistério, mas é uma espécie de pintura silenciosa. É algo que não é muito estridente. A própria técnica ajuda ele a fazer isso e a escolha assim do que pintar, né? Um pedaço de mesa, né? Um fragmento da mesa com outro fragmento que pode ser um sofá, no rodapé que nos leva a crer que é uma sala, mas ao mesmo tempo também esse fundo, né, da sala com as plantas do vaso, a própria mesa, tudo vai se fundindo, tudo vai ficando um pouco na mesma sintonia, assim, né, numa frequência muito parecida, que nos dá uma sensação de algum silenciamento, algo mais reflexivo, mais quieto, né? Então aqui que pode ser apresentado também, né? Essa pintura pode ser apresentada como natureza morta, mas além de tudo, o mais importante aqui para o Dude Maia Rosa é justamente essa composição, esses fragmentos da própria imagem, a construção quase que de memória de algo, de algum local, de algum espaço que ele frequentou ou que ele viu em alguma revista, etc. Então há também a possibilidade de trabalhar, e esse trabalho é em papel, né? Há a possibilidade de trabalhar também com uma pintura mais dissolvida, mais diluída, né? Aqui também o mesmo, quase que o mesmo motivo, né? Uma cômoda que rebate a sua própria sombra numa parede ou em algum móvel, né? Então já o
os elementos assim imagéticos da pintura parece que até se diluem assim, né? Vira forma, vira uma pintura formal, é quase uma pintura abstrata. Então, a nitidez ela realmente não faz sentido nesse caso aqui do de Maia Rosa. Sim, a construção dessas camadas, esses véus, né, de pigmento, vai construindo algo mais ligado ao nosso imaginário. E a gente vai construindo a imagem sozinhos também, né? Então, isso é uma coisa que o Du de Maia Rosa faz e que vale a pena também vocês darem uma olhada em outros trabalhos que ele constrói, que é um artista assim, que trabalha com muitas técnicas e trabalha com várias coisas interessantes, assim, fibra de vidro, trabalha com isopor, trabalha com madeira, papel, tela, constrói trabalhos a partir da fabricação e da manufatura desses materiais. É um artista assim, importante para a geração, principalmente geração de pintores e de artistas paulistas, né, do nosso estado aqui. Então acho que vale a pena vocês darem uma olhada nos trabalhos que eu não apresentei aqui, porque talvez faça sentido para vocês alguma série, alguma série de trabalhos que ele faz. Bom, a terceira artista que nós vamos discutir é a Lúcia Laguna, que é uma artista carioca. A história dela é bem interessante, assim, depois vale a pena também dar uma olhada nas fontes aí que eu mandar para vocês, né, os vídeos, e pesquisar também alguns outros trabalhos dela. O que há de curioso assim, na carreira da Lúcia é que ela foi uma professora de literatura, né, de português, durante a vida toda. E aí, quando ela se aposentou, ela percebeu que precisava fazer alguma coisa assim, que tomasse mais o tempo ocioso dela, né? Para pensar em outras questões que não só o que ela veio trabalhando durante sua vida toda, né? Que era literatura, língua portuguesa, etc. Então, ela, depois que ela se aposentou, ela se matriculou no Parque Lage, no Rio de Janeiro, fez um curso de pintura fez um curso, né, lá com Charles Watson, e a partir daí começou a pintar. E foi uma carreira assim que quase que meteórica, assim, né? Ela foi muito, e é até hoje assim, muito importante para a pintura contemporânea brasileira. E bom, essa historinha é só para vocês verem assim que há sempre um momento certo de entrar na pintura e nem sempre e nunca é tarde, né? Dá para fazer várias coisas, não importa a sua idade. Então ela é um exemplo assim muito interessante do que aconteceu na pintura contemporânea recente. E a gente vê aqui, por exemplo, essa foto, que é um registro da 30ª Bienal de São Paulo, que houve em 2012. Era uma sala, né? Essa sala era toda ocupada por pinturas da Lúcia. E nesse registro específico, para vocês entenderem como funciona o trabalho dela, que aqui a gente já está discutindo mais o que seria a paisagem, né? O gênero da paisagem na pintura. A gente consegue perceber esses elementos na pintura que está exposta com os elementos arquitetônicos do próprio pavilhão que foi projetado pelo Niemeyer, né? Oscar Niemeyer. Então aqui há um diálogo direto assim, com a arquitetura e a pintura que ela faz. E por que eu trouxe essa imagem primeiro, né? A Lúcia Laguna é uma artista carioca que mora perto do Morro da Mangueira. E ela começou a pintura dela a partir do que está mais próximo dela, que é a paisagem urbana. Então ela pinta essa paisagem urbana, mas não como um só ponto de vista. Ela começa a trabalhar com várias camadas na pintura, reconstruindo esses elementos que ela percebe no seu entorno, da sua própria janela do ateliê. Então, é uma paisagem urbana que já está totalmente modificada com várias camadas de tinta e que não necessariamente respondem a questões objetivas da paisagem que ela está vendo. Então, depois que ela começa essa pintura, né, com o motivo, vou pintar determinada coisa,
ela vai construindo várias camadas e algumas desses elementos anteriores, né, que tem uma relação muito próxima com a paisagem que ela vislumbrou, que ela viu, ela mantém, e outras ela trabalha puramente de modo puramente plástico ou estético, né? Então ela vai construindo camadas que no final a pintura, como resultado final, ela não responde somente a uma paisagem que foi feita, mas sim como soluções da própria pintura, porque afinal ela não está fotografando, ela está pintando. Então começa a incluir elementos do próprio vocabulário da pintura dentro dessas representações. Então aqui nesse trabalho a gente consegue perceber que, por exemplo, essa forma é muito claro, né, pessoal, que são as formas da escadaria, assim, do pavilhão. Quem foi no pavilhão já, que é no Ibirapuera, né, no Parque Ibirapuera em São Paulo, vai conseguir perceber isso de modo muito claro. E a parte de baixo da pintura, que tem uma relação formal que são pequenos retângulos, na verdade é quase que uma representação fidedigna dos brises que tem na fachada desse prédio. Então ela mescla também diversos espaços do prédio na composição. Então a pintura começa a ficar bem complexa. A gente percebe que é uma paisagem urbana, mas não necessariamente a gente consegue resolver ou saber de onde é cada elemento, ou se esses elementos estavam todos presentes na paisagem. Aqui fica claro, né? Essa foto que dá para ver o elemento central aqui, que ela meio que simplifica numa grande silhueta branca no centro do quadro. E os brises também aqui embaixo também é mais claro. Eu acho que dá para ver aqui no fundo dessa foto, dessa fotografia, o que eu estou falando, né? Que é o fundo que é a fachada do prédio. Então a Lúcia Laguna, como ela foi convidada para fazer parte da 30ª Bienal de São Paulo, de ela trazer pinturas do Rio de Janeiro, né, do Morro da Mangueira ou da Linha Vermelha, etc., que ela sempre fez, que ela trabalha há algum tempo, ela resolveu pintar o próprio contexto que ela ia expor. Então essa sala era de vistas e de repertório adquirido a partir das visitas que ela fez em São Paulo e mais especificamente a esse prédio, né, que é onde é realizada essa exposição, que é a Bienal de São Paulo. Então a Lúcia Laguna também trabalha com técnica mista, mais ou menos próximo do que a Cristina Canali fazia, né? Ela sempre trabalha com tinta acrílica e depois tinta óleo. Então aqui, nesse trabalho que é um pouco anterior, né? Um trabalho de 2011, a gente consegue ver camadas muito transparentes e bem quase que mal pintadas, né? Mas é um efeito que ela quer construir. Mal pintado que eu digo é em uma analogia ao que seria algo feito rapidamente, ou se fosse uma pintura numa parede, como eu já tinha dado exemplo anteriormente. Aqui é uma pintura ágil, são camadas de tinta acrílica e depois ela vai construindo camadas mais grossas de tinta óleo. E como ela faz isso? Ela começa a isolar, ela pinta a primeira camada com tinta acrílica e geralmente essa primeira camada às vezes é feita na grande maioria das vezes, né, pelo menos no início da carreira dela, né, que é uma carreira recente, os assistentes, né, que ela trabalhava no ateliê pintavam essas coisas de início e depois ela ia compondo a partir do que os assistentes deixavam para ela ia trabalhando por cima. Então, o início, ela lidava com informações que foram feitas por terceiros. E aí depois ela vai isolando áreas que ela acha interessante com fita crepe e pintando por cima com a tinta óleo. Depois ela tira essa fita crepe e surge essas máscaras, né, essas formas que ela vai construindo. Aqui também há um isolamento que ela fez. Aí ela passou essa cor meio alaranjada, vermelha, né? E depois tirou a fita crepe e surge esses elementos aqui que são meio vazados, meio cortados. Há também esses respingos que são feitos de modo intencional.
Então a gente consegue perceber também que, diferente da Cristina Canali, que era mais orgânica, né, uma pintura mais orgânica, aqui a gente vê uma geometrização da paisagem. E de fato aqui é uma paisagem urbana, né? Parece vidraças, é, espaços cômodos de algum ambiente arquitetônico, telhado, planta de casa, né? Planta baixa, mapa. Tudo isso vem na nossa cabeça quando a gente olha o trabalho, mas não é nada disso também, é a junção de tudo isso, né? Então, como construir paisagem, né? Como fazer paisagem, ou como lidar com um gênero tão antigo que é a paisagem de um modo super contemporâneo, né? Até a forma de pintura dela também atesta isso, nessa contemporaneidade no trato com a pintura, né? Bom, aqui nós temos outro trabalho dela que é de 2010, é um pouco mais simplificada as formas, ela começou mais desse modo, ela isolava mais áreas e pintava. Então aqui, para vocês entenderem, não sei se já está claro, mas aqui há um fundo. Ó, isso aqui era um fundo só, essa parte. E essa aqui também. Dá para ver pelo respingo. Tá vendo? A primeira camada é uma só. Aí o que ela faz? Ela isola só essa parte com fita crepe, passa uma fita crepe aqui, passa uma fita crepe aqui também, ó, bem fina, e pinta tudo com esse carmim. Depois ela tira a fita crepe e acontece isso. Então são maneiras. Em cima também, né? A parte superior, mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que vocês já entenderam como que ela pinta, como que funciona as camadas para a Lúcia Laguna, que na verdade são isolamentos. É quase que layers. Imagine vocês assim, é como se fosse um layer de Photoshop. Você vai construindo áreas, máscaras, vai colando em cima e é isso que ela faz. Mas ao invés de ela colar, ela vai pintando e retirando essas máscaras. Então vai aparecendo o fundo novamente. Então até para a Lúcia Laguna é um elemento de novidade. Quando você tira uma coisa, por mais que você pensou em como seria aquela imagem, e os artistas plásticos, né, a grande maioria, eu acho que todo mundo que trabalhou um pouco de tempo com pintura ou com qualquer outra linguagem, já consegue estabelecer ou vislumbrar o que será, o que pode ocorrer se você tomar determinada atitude. Então ela tem esse know-how assim de pensar ou conseguir imaginar como que seria essa imagem a partir de uma camada de outra cor. Só que quando você tira esses efeitos em comunhão, assim, o contexto cria outras sensações que não estavam previstas. Então isso também a própria Lúcia Laguna diz que há também um elemento de surpresa quando trabalha com fita crepe. E como ela trabalha com a tinta acrílica por baixo, isso daí vocês já conseguem perceber que é uma maneira técnica de fazer isso. Porque imaginem vocês se fosse feito tudo com tinta óleo. Ela precisaria esperar um tempo muito alongado para conseguir isolar as áreas, porque, como vocês já sabem, né, já tiveram uma experiência com a tinta óleo, ela não seca com facilidade. Então, se ela não seca com facilidade, se você faz a tinta óleo na primeira camada e depois vem com mais tinta óleo, você não consegue isolar, porque ela demora para secar, a não ser que você tenha uma paciência respeitável, né? Então, aí sim, seca em uma semana, 2 semanas, e depois você trabalha com isolamento. No caso da Lúcia Laguna, ela faz as primeiras camadas, ou os assistentes dela, né? Fazem essa primeira camada com tinta acrílica, a tinta acrílica seca em um dia já está seco, que já dá para colocar tinta, fita adesiva, fita crepe, e a fita crepe não tira, não machuca a pintura porque ela já está seca. Então é uma facilidade que ela vê também trabalhando com camadas, primeiramente a tinta acrílica e depois dando prosseguimento ao seu trabalho com tinta óleo. E aí ela consegue estabelecer essas cargas também de tinta, né? Áreas muito lavadas e áreas com mais potência, com mais gordura, né? Com mais tinta. Bom, aqui tem um trabalho bem recente dela, né, 2017. Aqui já é uma discussão, dá até para ver paisagem número 101, entre parênteses, Penha, que é um bairro, né? Então a gente já consegue perceber que tem todas as soluções
plásticas da Lúcia Laguna acompanham o ambiente ou aonde que ela está construindo essa pintura, né? Então aqui uma paisagem que já tem mais um movimento, né? Uma ligação mais natural, mais orgânica, que a gente consegue perceber na paisagem carioca, por exemplo, né? Na vegetação e tudo mais, nas coisas mais orgânicas. E junto a isso esse isolamento, né? Esse amarelo parece que é o fundo, ou pode não ser também, né? Depende de como a gente analisa esse trabalho. Mas é um fundo que foi colocado depois desse elementos assim mais complexos, mais caóticos. Então, ó, dá para perceber, né, que é a mesma imagem que é o fundo. E aí depois essa parte aqui já foi isolado isso aqui também foi isolado com fita crepe, ela pintou por cima tudo com essa cor mais clara. Depois ela tira essa fita crepe e aparece isso, né? Então, quase que uma revoada assim, né, parece. Então, são maneiras assim que ela trabalha a paisagem e a própria os ambientes internos também, né? Porque a Lúcia Laguna ela não trabalha só a paisagem externa e a paisagem urbana, ela também lida com os ambientes internos da arquitetura, do próprio ateliê, da casa, do museu, do pavilhão da Bienal, como vocês viram lá anteriormente, seja lá o que for. Então aqui também há uma maneira assim de trabalhar a paisagem do modo mais descolado de uma certa tradição, né, de representação, de perspectiva atmosférica, de questões de luz e sombra, questões cromáticas mais ligadas à própria paisagem. Aqui já há um total desprendimento disso, apesar da paisagem ser o próprio mote de pintura. Aqui também, ó, como eu disse para vocês, já tem outras questões, né? Tem tesouras, que é quase, poderia até falar que é natureza morta, né? Mas tem elementos assim que lembra uma certa vegetação, um jardim, algumas elementos assim de desenho quase, né, que lembra arquitetura. Na frente tem tesouras, cadeira, que a gente consegue já estabelecer que pode ser um ambiente interno. Aqui a gente vê silhueta de pessoas que pelo tamanho pode até ser estátuas, né, mini estátuas que ela viu em algum lugar ou no próprio ateliê. Bom, é um trabalho que fica mais narrativo, né? E ao mesmo tempo ela lida também com as questões da pintura como a canale, como o do de Maia Rosa, que é a própria pincelada, as velaturas, como estabelecer as questões importantes para a pintura e também para a imagem, né? O que representar, como representar isso, ou como apresentar isso como algum elemento de novidade. Então tudo, de uma certa forma, esses artistas conseguem resolver a partir de um gênero básico, né? Que é a natureza morta, paisagem, retrato e etc. Então, no caso da Lúcia Laguna, talvez seja mais flagrante esse descolamento assim com o tema e uma ligação mais com o próprio pintar, apesar de ainda a gente poder falar que são elementos da própria paisagem, né? Da nossa paisagem urbana ou seja lá o que for. E até os títulos da Lúcia Laguna também nos levam a crer isso. Ela induz isso, né? Sempre chama paisagem ou tem o nome do bairro que ela pensou, que ela viu, que ela pintou a partir daquilo, a partir dessas sobreposições. Então são maneiras assim de a gente trabalhar esses gêneros de pintura. Então aqui já concluindo assim, né, a apresentação, a gente consegue perceber que é uma pintura de grande escala, ela tem elementos de natureza morta, ela tem elementos de paisagem, ela tem elementos quase que de retratos, né? A gente consegue perceber assim vários retratos aqui nessa pintura. E que na verdade não é um retrato, não é uma pintura de retrato, não é uma pintura de paisagem. Por exemplo, olha aqui uma portinha, né, que lembra até um pintor chamado Alfredo Volpi. Legal vocês darem uma olhada. Pintor brasileiro também. E não é também natureza morta, apesar de ter um prato, apesar de ter uma bancada, apesar de ter um cartão postal. Sei lá, aqui tem muita coisa, mas é quase que uma junção desse mundo imagético da Lúcia Laguna
para construir a sua própria pintura. Então, a partir dessa quase que elementos caóticos, ela constrói uma estrutura mais ou menos resolvida, assim, né? Bem composta, mas que não tem elementos muito claros assim da sua composição no sentido mais formal. A partir dessa organicidade que ela consegue com o próprio método de pintura, de velaturas, de vedar alguma área, de apresentar outras áreas mais cruas, outras áreas mais densas, tudo isso na construção da própria pintura. Então, dessa maneira, assim, com esse trabalho, eu encerro a apresentação, dizendo para vocês, pessoal, como sugestão assim de trabalho, é que vocês não precisam ficar tão presos ao gênero que vocês escolheram para trabalhar na série. Essa série ela pode se modificando desde que tenha os trabalhos, né, o conjunto dos trabalhos tenham um pensamento, que discutem um pensamento, né, que a gente consegue perceber que é uma discussão. É quase que vocês tomarem contato assim, com um álbum, né, um álbum de música, por exemplo, um álbum conceitual. Que tem começo, meio e fim, né? Se a gente escuta todas as músicas, que tem um pensamento, há uma discussão dentro daquele álbum. Na pintura não é tão diferente. Quando a gente fala de série, a gente pensa, ou a gente discute um assunto a partir de vários pontos de vista. E para a gente conseguir dar conta e para conseguir adensar o pensamento, a gente precisa de vários trabalhos. Então a serialidade assim na pintura ela nos ajuda para a gente se aprofundar mais no que a gente está pintando. Então, quando eu digo que vocês não precisam ficar muito presos ao gênero, é que vocês não precisam ficar presos a parecer aquela pintura parecer de fato, né, com toda a sua clareza, um retrato, ou parecer muito com a paisagem que vocês começaram, ou parecer demais com a natureza morta. Há uma liberdade para discutir essas coisas, incluir isso dentro da série, a partir dos exemplos que eu trouxe para vocês aqui na aula passada e na apresentação futura também. Então, essas apresentações nesse bimestre é mais para vocês conseguirem, de alguma forma, expandir assim, o repertório visual de vocês e também conseguirem perceber que há várias soluções plásticas para trabalhar pintura. Então, não necessariamente a gente precisa ficar preso a a algo muito tradicional ou alguma regra muito específica. E ao mesmo tempo, a gente também pode pegar aquela regra ou aquela coisa muito específica que é um gênero e trabalhar de várias formas, né? Como vocês viram durante as aulas presenciais, né? E agora com essas apresentações em vídeo, né? Essas videoaulas. Então eu espero que vocês já consigam já trabalhar, dar continuidade aos exercícios, né? À série de trabalhos que foi proposta para esse bimestre. E aí a gente vai, na próxima apresentação eu vou trazer mais exemplos e depois a gente vai começar com as devolutivas, né? Com vocês apresentando, mandando esses trabalhos, né, em registro fotográfico para mim e a gente ir discutindo de alguma forma o andamento dessas pinturas. Tá bom? Espero que tenha sido clara aí a apresentação para vocês e que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandem e-mail ou alguma pergunta pela plataforma mesmo, que você já tem os contatos, os meus contatos, tá bom? Até mais, pessoal, até semana que vem.